sobre boas práticas em contratações públicas, com ênfase nas áreas de tecnologia da informação, terceirização e obras, uma realização da Câmara dos Deputados em parceria com a Secretaria Executiva da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA. Este seminário tem como objetivo apresentar boas práticas em contratações públicas voltadas às áreas de tecnologia da informação, terceirização e obras, bem como disseminar experiências e promover a discussão sobre o tema entre órgãos da administração pública e membros da sociedade civil. Em cumprimento à programação do evento, teremos agora pela manhã a palestra a ser proferida pelo senhor Procurador Federal Rui Magalhães Piscitelli. E em seguida teremos a atividade com uma mesa para debates sobre o tema obras. Nós gostaríamos, a pedido da organização do evento, informar que após o encerramento do evento, os certificados serão entregues na recepção, na secretaria, melhor dizendo, do evento localizado à entrada deste auditório. Também gostaríamos de esclarecer que o vídeo da íntegra deste seminário, bem como todo o material apresentado das palestras, estarão disponíveis na comunidade virtual da ENCLA, no portal do E-Democracia, pelo endereço eletrônico www.edemocracia.câmara.gov.br. Senhoras e senhores, conforme anunciado, teremos neste momento a palestra a ser proferida pelo senhor Procurador Federal Rui Magalhães Piscitelli, especialista em processo civil, mestre em Direito Constitucional, professor de graduação e pós-graduação em Direito Administrativo, orientador de trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação em Direito, membro de bancas de seleções públicas e comitês editoriais, e autor do livro Contratações e Demais Ajustes da Administração Pública, a teoria aplicada à prática com enfoque na área federal. Nós convidamos para ocupar esta tribuna para esta palestra o ilustre palestrante com os nossos aplausos. Muito obrigado. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer o convite que foi feito à Advocacia Geral da União, dizer da alegria do ministro Luiz Inácio Lucena Adams, em Advocacia Geral da União, poder estar contribuindo com esse momento especificamente engrandecedor, onde todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, vêm discutir as suas boas práticas em contratação pública. Vimos falando agora há pouco tempo que a sociedade não tem mais admitido erros de seus gestores públicos. O controle popular hoje tem se afirmado como talvez um dos mais efetivos controles que a sociedade sofre por parte da população. E isso é muito bom porque propicia justamente o constante melhoramento, a constante revisão dos procedimentos dos gestores públicos. Por isso, já digo que tão só a organização de um evento como esse já é uma excelente ferramenta de boa prática em contratação pública para a gente poder discutir as nossas ideias e também sermos aí organizados, coesos como Estado brasileiro. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom, a minha apresentação ela vai ficar disponível para os organizadores do evento e não vou, pelo tempo de que dispomos, falar sobre toda ela, mas ela vai ficar disponível na íntegra. A primeira ideia que eu gostaria de passar para os colegas é a seguinte: quando a gente fala de contratação pública, a gente não está falando simplesmente de uma contratação. A contratação pública,
por entes públicos, por entidades públicas, ela está envolvida no que a gente chama de um tripé. Não só um tripé econômico, mas um tripé também social e um tripé ambiental. A gente, de modo algum, pode falar que a melhor contratação pública é aquela que só atende o viés econômico. Assim como não podemos falar que a melhor contratação é a que atende tão só o viés social ou só o viés ambiental. A melhor contratação pública é aquela que congrega da melhor maneira possível os aspectos econômico, social e ambiental. Se a gente pegar, por exemplo, a título de introdução, a questão das margens de preferência trazidas no artigo 3º da Lei 8666 de 93, a gente vai ver ali que um aspecto social das contratações, não só um aspecto econômico, vem sendo valorizado. E o Estado, como agente fomentador, como detentor dessa ferramenta de ser o maior comprador da economia brasileira, tem esse dever também, através das suas aquisições, de, como eu disse, priorizar não só esse lado econômico, mas também o lado social e ambiental. A indústria brasileira vem privilegiada, vem promovida, a fim de se promover uma igualdade material com o Instituto das Margens de Preferência. A gente poderia também citar outro exemplo, o exemplo das microempresas. Hoje, na administração pública federal, as compras estimadas de valor estimado até R$80 mil, têm a participação de regra de micro e pequenas empresas. É um outro exemplo de boa contratação pública, assim como as margens de preferência da indústria nacional, que visam justamente harmonizar esse tripé. Uma boa contratação pública é aquela que maximiza, no seu ponto máximo, os aspectos econômico, social e ambiental. A gente não pode mais falar de uma contratação pública no viés tão estritamente econômico. Essa é a primeira noção que eu quero falar para vocês antes de entrar em alguns pontos específicos. E a segunda e última noção, antes de a gente entrar na apresentação de pelo menos alguns pontos da lâmina, é a questão da advocacia pública. E aqui, a categoria a qual com muita honra e alegria estou representando, a advocacia pública inserida na Constituição, no seu artigo 131, até a Constituição de 1988, essa função vinha muito misturada com as próprias funções do Ministério Público, e com a Constituição de 88 nasceu efetivamente uma advocacia pública. A advocacia pública vem inserida no artigo 131 como função essencial à justiça. E aqui algumas pequenas reflexões que eu quero falar para os colegas do que significa isso, né? Ser função essencial à justiça, no meu ponto de vista, é ser um braço da administração que faz justamente uma ponte entre a administração pública e a legalidade do Estado democrático do direito, a constitucionalidade do Estado democrático de direito. Isso é ser uma advocacia pública. O governo tem a sua função precípua, elaboração de política pública em nome do Estado. E aqui a gente não vê muita diferença técnica e doutrinária entre Estado e governo. Por quê? Porque na ciência política a gente tem que o governo é o agente que formula a política pública em nome do Estado. Então a administração pública ela não tem que optar entre ser do governo e ser do Estado, né? Ou a gente tem um governo que elabora a política pública em nome do Estado de maneira constitucional ou legal, ou a gente não tem um governo que elabora uma política pública em nome do Estado, constitucionalmente e legalmente falando. E esta testagem e esse termômetro de constitucionalidade ou legalidade das políticas públicas formuladas pelo governo, no âmbito da administração pública, quem faz é a advocacia pública. Por isso, o termo função essencial à justiça dá essa importância a função da advocacia pública, uma função de ponte entre a elaboração da política pública e o mundo jurídico. Essa é a nossa função, aqui hoje, tentar passar um pouco para vocês como a gente faz e como a gente ajuda os gestores, os governantes, a fazerem essa adequação entre uma boa política pública em nome do Estado, mas respeitada a constitucionalidade e a legalidade. Muito bem. Minha apresentação, primeiramente, vai passar rapidamente por apresentar o sistema Advocacia Geral da União para os colegas. Depois a gente vai falar um pouquinho dos institutos, contratos administrativos e convênios. E, tão logo, a gente vai passar efetivamente para alguns exemplos que a gente entende de boas práticas consultivas no âmbito da Advocacia Geral da União. Muito bem, o sistema Advocacia Pública da Advocacia Geral da União hoje é composto de 4 cargos: o cargo de advogado da União, onde já vem trazido na Lei Complementar 73 de 93, ele está mais afeto à administração direta, o assessoramento dos gestores no âmbito da administração direta.
Os procuradores da Fazenda Nacional, também Lei Complementar 73, mas com acento específico na Constituição de representar, em caso de natureza tributária, o Estado brasileiro. Então, é uma função bem mais especializada e específica dentro da advocacia pública, no que tange à natureza tributária. Os procuradores do Banco Central e os procuradores federais, na verdade, auxiliam a gestão no âmbito da administração indireta, aqueles conceitos do Decreto-Lei 267 de administração direta e indireta. O Banco Central ficou com uma carreira específica de procuradores, a Lei 9.650 de 98, e os procuradores federais de todas as outras autarquias e fundações brasileiras, hoje cerca de 150 autarquias e fundações, essa representação é feita pelos procuradores federais, que foram alçados a essa condição pela Lei 10.480 de 2002. Eu pertenço à carreira específica de procurador federal, mas esse é o desenho através do qual, na administração direta ou indireta, autárquica e fundacional, a Advocacia Geral da União está inserida. Há aqui também falar da grande importância da função dos advogados, dos procuradores, das outras entidades da administração direta, empresas públicas, sociedades de economia mista. Eles não compõem, digamos assim, administrativamente o sistema AGU, mas há uma vinculação técnica à advocacia pública. E, maiormente, há uma preocupação efetiva da Advocacia Geral da União, especialmente em relação às estatais dependentes, porque essas, conforme o conceito da Lei da Responsabilidade Fiscal, tocam diretamente à despesa pública. Então, ainda que não pertençam administrativamente ao sistema Advocacia Geral da União, há uma subordinação técnica em relação à advocacia de todas essas estatais e, maiormente, as estatais dependentes, a Advocacia Geral da União se preocupa e monitora mais de perto. Recentemente, inclusive, eu fui indicado pelo Advogado-Geral da União a passar 7 meses numa empresa pública federal a fim de levantar algumas questões e implantar alguns métodos de trabalho da advocacia pública. Então, há essa preocupação, sim, em relação a essa supervisão técnica das procuradorias de empresas públicas, sociedades de economia mista, maiormente as dependentes. Muito bem. Aqui eu passo mais detalhadamente da organização estrutural das carreiras do sistema da Advocacia Geral da União, que passa eminentemente pela Lei Complementar 73 e pelo artigo 131 da Constituição Federal. Vale salientar que a gente tem um projeto de lei complementar, 205 de 2012, hoje em trâmite na Câmara dos Deputados, a fim de se debater aí a remodelagem, a renovação da nossa Lei Complementar 73 de 1993. Aos que quiserem depois se aperfeiçoar, a gente traz mais detidamente na apresentação isso. Mas o foco da apresentação para vocês é a imagem que a AGU traz de boa contratação pública. A gente tem 2 vetores muito importantes, que é aqui que eu vejo a grande importância do sistema Advocacia Geral da União no âmbito de boas contratações públicas. O grande perfil da advocacia pública é um perfil consultivo em se tratando de contratação pública. E é nisso, especialmente nesses instrumentos que a gente vai passar para os colegas, que a gente vê a necessidade de se aprimorar cada vez mais o sistema consultivo. Por quê? Quanto mais sistema consultivo, menos sistema contencioso a gente vai ter. Cada vez menos são as ações judiciais que a Advocacia Geral da União tem que fazer parte, porque judicialmente ela representa todo o Estado brasileiro, todos os poderes, e no âmbito consultivo, a Administração Pública Federal, que é a que mais tem elaborado quantitativamente em contratação pública. Então, investir no setor consultivo é extremamente necessário para que eu venha evitar contencioso judicial. Ao final da palestra, eu vou passar para vocês uma portaria da Advocacia Geral da União que faz justamente esse elo entre uma advocacia pública consultiva e uma advocacia pública contenciosa. Contenciosa, o que a gente deseja é que seja na exceção. A consultiva, cada vez mais, o grande foco aí de investimento das nossas forças. Quando necessário, claro que na contenciosa, a Advocacia Geral da União se faz presente. Todavia, deve-se fazer um esforço muito grande no setor consultivo. Muito bem. Seguindo o padrão da palestra, quando a gente fala em contratação pública lato sensu, é muito bom a gente trazer a figura distinta de 2 institutos.
De um lado, os contratos administrativos, né? Contratações públicas, lato sensu, não são somente contratos administrativos, né? Contratos administrativos e demais ajustes da administração. Se de um lado a gente tem os contratos administrativos com oposição entre as partes, regido basicamente pela Lei 8666, pela Lei 12232, a Lei de Publicidade, pela Lei 2462, a Lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação, instruções normativas do Ministério do Planejamento como órgão central, aqui também o Ministério do Planejamento, através da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, tem prestado relevantes serviços à licitação e contratação pública através das suas instruções normativas. Um grande exemplo, na área de serviços, a instrução normativa número 2 de 2008, traz pormenorizadamente dispositivos que, em lei, não foram talvez suficientemente tratados e explicita-se, então, através dessas instruções normativas. Instrumentos de controle na área de serviços, na instrução normativa número 2 de 2008. Na área ambiental, já cito aqui, a instrução normativa número 1 de 2010, dando hoje à administração pública, talvez, o seu maior cabedal teórico e o seu maior marco de contratação com respeito ambiental, na instrução normativa número 1 de 2010, da SLTI do Ministério do Planejamento e Gestão. Itens que, nos termos de referência, nos projetos básicos, nos editais, nos contratos, exige-se que, eminentemente, a advocacia pública, no seu exame prévio da legalidade e da constitucionalidade dos editais e dos demais ajustes, possa fazer inserir em todos os documentos da administração pública. De um lado, contratação pública. A administração pública, em um particular, necessariamente antecedido por um processo licitatório. Do outro lado, também do gênero contratações públicas, mas não contrato administrativo com oposição, mas sim um instrumento de colaboração. Aqui a gente tem a União e outros entes políticos, quer estados, municípios, quer entidades privadas sem fins lucrativos. Porque aqui, ainda que eu fale de um processo seletivo prévio, o princípio da impessoalidade assim o exige, eu não estou falando de oposição de interesse. Aqui eu tenho os convênios, tá? E eu não deixaria os convênios de fora de maneira alguma, porque tão importante quanto os contratos administrativos, os institutos de convênios são formas de contratações públicas lato sensu, onde hoje a gente tem o principal referencial no Decreto 6.170 de 2007 e na novel Portaria Interministerial 507 de 2011. Subsidiariamente, o artigo 116 da 8666 nos dá esse arrimo. Mas eu apontaria esse referencial teórico para os convênios com recursos públicos federais, transferências voluntárias, instrumentos esses extremamente importantes, onde a arrecadação tributária não é suficiente para determinados entes políticos, o Instituto da Transferência Voluntária entra até como manutenção do Pacto Federativo. A União, voluntariamente, para manter o seu pacto federativo, o seu equilíbrio federativo, vem, através das transferências voluntárias, suprir aquelas desigualdades que, com a arrecadação própria, esses entes políticos não são capazes. Então, vem os grandes projetos de convênios. Posso citar alguns grandes projetos conveniais aqui com outros entes públicos, construção de bibliotecas públicas, ônibus escolares, construção de cisternas, aquisição de livros, enfim, onde a União procura manter esse pacto federativo, esse equilíbrio federativo, com transferências voluntárias suas. Então, a gente tem uma outra espécie de contratação pública, quais sejam os convênios administrativos. Muito bem. Quero destacar aqui já como um grande instrumento que a advocacia pública passa para os seus membros e passando para os seus membros como forma de controle e como forma de enquadramento da política pública, como falamos no começo, a constitucionalidade e a legalidade, isso acaba se espraiando por toda a administração pública, é o Manual de Boas Práticas Consultivas, que hoje já existe no âmbito da Consultoria Geral da União. Eu trouxe alguns exemplos de boas práticas consultivas aqui, simplesmente para passar para os colegas como a gente dá o perfil dos nossos advogados públicos, tanto advogados da União, como procuradores federais, como procuradores do Banco Central. Esse manual de boas práticas consultivas visa justamente a maximizar a atuação da assessoria jurídica ao gestor, para que uma determinada política pública entre num cenário de constitucionalidade e de legalidade. É essa a grande função da advocacia pública. Não adentrar no mérito da elaboração da política pública, mas, por vezes, sim,
esta política pública não se aconselha do ponto de vista constitucional e legal. Ou sugere-se que essa política pública do âmbito constitucional ou legal incorpore tais procedimentos ou incorpore tais melhorias. Esse é o nosso foco de atuação. As nossas manifestações jurídicas, eminentemente, são em forma de parecer, pareceres jurídicos esses não vinculantes, todavia, eu diria, extremamente importantes até para a harmonia do sistema. No final da palestra, vou trazer a portaria da Advocacia Geral da União, número 408 de 2009, que vai justamente dar esse link, esse fechamento entre a importância dos pareceres jurídicos na área consultiva e até a defesa judicial, feita também pela Advocacia Geral da União, de gestores. A observância de um parecer jurídico não é de natureza obrigatória, como eu disse, até de natureza opinativa. Agora, ela vai influenciar em muito, inclusive se a Advocacia Geral da União vai, eventualmente, num problema judicial envolvendo aquele gestor, elaborador daquela política pública, vai ou não ser defendido pela Advocacia Geral da União. Então, desta maneira, a gente integra os sistemas consultivo e contencioso, sem dar uma vinculação aos pareceres da advocacia jurídica. Todavia, fazendo um sistema para que, na atuação contenciosa, a gente tenha o nosso consultivo. As conclusões dos pareceres da advocacia pública devem ser claras, um parecer deve conter um relatório, contendo todos os seus documentos essenciais, uma análise jurídica daquilo que o parecerista vê, não somente em relação à legislação licitatória, mas em relação às LDOs, legislações específicas, em ano eleitoral, muito cuidado com a Lei 9.504 de 97, vedações, como disse, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma análise de todos os documentos que lhe vêm a exame. E, no final, conclusões em forma clara, em forma apartada, porque muitas vezes o gestor ele não tem esse trato jurídico, então ele precisa de uma conclusão rápida. Essa é uma boa prática consultiva número 2. Boa prática consultiva número 4, controle e segurança para os pareceristas. O Instituto da Chancela. Aqueles documentos que o parecerista vê no processo, ele rubrica, ele faz um carimbo, ele faz uma chancela, de modo que reflita que aquele parecer dele é o retrato daqueles documentos que ele analisou. Essa chancela não substitui o parecer jurídico, onde ele expõe o relatório do processo, faz uma fundamentação e, ao final, conclui. Mas é um instrumento de segurança ao parecerista jurídico daqueles documentos que ele constatou nos processos. Aqui um grande processo de boa contratação pública no âmbito da advocacia pública. A criação de minutas padronizadas de editais e de contratos. A lei do RDC, a lei 2.462, vem inclusive prestigiar isso, né? Padronização de minutas de contrato, essa é uma grande luta, essa é uma grande tarefa da Advocacia Geral da União, constantemente constitui-se grupos de trabalho a fim de fazerem minutas de editais de contrato. Pelo número de unidades assessoradas da administração pública que a gente assessora, a gente entende que esse instrumento de minuta de contrato padrão ajuda muito a colegas que estão na ponta do sistema, muitas vezes um colega respondendo por vários gestores. Então, se investe muito como forma de controle do órgão central, por grupos de trabalho, com discussão ampla, mas largar essas minutas de edital e de contratos para que os colegas possam ficar mais à vontade. Não só minutas de editais de contrato, mas como o que a gente chama listas de conformidade, os checklists, né? Eu hoje, por exemplo, estou em 2 grupos de trabalho que está justamente fazendo isso. Minutas de editais e checklists para o parecerista naquele processo específico, uma atuação uniformizada. A gente não pode ter um modo de atuação em Bagé, no Rio Grande do Sul, em Fortaleza, em Brasília. Isso tem que ter uma uniformidade jurídica, respeitada a individualidade do parecerista jurídico, que tem a sua autonomia, mas, com certeza, ele tem que, no mínimo, referenciar aqueles controles mínimos que a Advocacia Geral da União pede para um parecer jurídico. A forma do parecer jurídico, a portaria 1399 da AGU, das manifestações jurídicas, também deve seguir isso. A uniformidade é um tema de boa prática consultiva também. Orientações normativas, súmulas da Advocacia Geral da União, não só pelo órgão central. A gente vai perpassar algumas orientações normativas e algumas súmulas aqui administrativas do órgão central, mas cada órgão jurídico também uniformizar o seu procedimento. O que não pode acontecer é um determinado órgão jurídico dar uma posição
sim um dia, não outro dia, continuando a mesma legislação, continuando a mesma política. Eu tenho que discutir isso e posso até expressar, isso também é uma boa forma de contratação, eventualmente expressar o meu ponto divergente na minha manifestação jurídica, no meu parecer. Mas eu tenho que trazer um mínimo consenso, tanto de órgãos centrais, quanto dos meus órgãos locais assessorados. Então, reuniões técnicas com procuradores, com advogados públicos, para se fixar entendimentos acerca de determinados pontos. Mais uma vez aqui, a segurança jurídica através da uniformização. A interlocução entre órgãos jurídicos consultivos e órgãos assessorados. Isso é extremamente importante, pessoal. Em todas as experiências que eu já tive, em autarquias, em fundações, em órgãos de administração direta, é ir para uma sala e elaborar junto uma minuta de edital, elaborar junto uma minuta de contrato. Uma política pública está nascendo. Vamos reunir numa sala, é isso que diz essa boa prática consultiva número 9. Gestores e advogados públicos. E vamos formatar essa política pública. Muitas vezes o desenho de determinado instituto demora um tempo. Gastam-se 6 meses, 8 meses, 1 ano, chega na procuradoria, aquilo tem uma análise, muitas vezes, terminativa. Não, a procuradoria já trabalhando não só naquele seu parecer jurídico determinado, sim, pode ou não pode, porque pode ou não pode, com recomendações, mas na formulação da política pública. Cansei de entrar em salas com a administração, com os gestores, com os secretários, com ministros, e a política pública ser ali gestada. Estamos com tal ideia. Não, já vamos começar assim, assim, assado. Isso é o que se recomenda, que os órgãos da Advocacia Geral da União se prontifiquem aos gestores participar da elaboração dessa política pública. Não só de um controle, lá no final, mas já dessa elaboração. Realização de palestras, de cursos, temas polêmicos. A gente sabe que muitas vezes a administração pública ela carece de algum treinamento, de alguma especialização, de quadro de pessoal, enfim. A advocacia pública tem um referencial técnico e teórico muito bom. Os nossos concursos hoje são concursos extremamente seletivos, são do modelo da magistratura, do Ministério Público, com provas objetivas, com provas discursivas, com provas orais, com provas de título, com prática jurídica. São concursos com desenho de muito poucos aí. Então, são profissionais que devem alavancar a administração. Estou sentindo que a administração está com dificuldade em determinado ponto. Vamos, Procuradoria, é isso que me diz a boa prática consultiva número 9, fazer seminários trazidos pela Procuradoria para debater aqueles temas. E também participar da elaboração da política pública, não só lá no controle. Uma boa prática consultiva no âmbito interno da Advocacia Geral da União, que se recomenda, é a distribuição objetiva. O que é isso? É eu não ter critérios de elaboração pessoal para a distribuição de um processo, para a elaboração de um parecer para um advogado público. O mais possível de distribuição automática, de distribuição com caráter objetivo, é muito bom, para que eu não direcione nenhuma análise para algum procurador específico, enfim, e tenha isso como princípio impessoal. A distribuição objetiva é uma outra boa prática consultiva que a gente recomenda. Isso é muito interessante, a boa prática consultiva número 18. Né? Reuniões com os gestores, porque é importante que a gente entenda isso. O gestor, necessariamente, ele é temporário. A administração pública, ela é necessariamente perene, ela vai continuar. Né? Então, a advocacia pública, sentindo-se responsável pelo governo como formulador das políticas públicas em nome do Estado, deve, a cada troca de comando dos gestores, promover reuniões de apresentação, tanto da Procuradoria como temas daquele órgão público, o qual aquela autoridade vai assumir, para que não hajam crises de continuidade. A Procuradoria, também na sua boa prática consultiva, deve primar isso. Deve trazer aos gestores que estão chegando a prática organizacional e jurídica daquele órgão, daquela entidade, e apresentar para o gestor. Muito importante, boa prática consultiva número 19. Eu tenho a minha autonomia funcional como procurador, como advogado público. Agora, a minha instituição
me obriga a que eu traga no parecer, se for o caso, a minha opinião divergente, que também é forma de controle, isso é muito bom, mas eu obrigatoriamente informe ao gestor doutrina e jurisprudência em caráter contrário. O parecer jurídico, mais uma vez, tem um caráter opinativo. Ele não pode ter um caráter dogmático para que o procurador jurídico ensine o gestor a pensar. Não. O procurador jurídico, ele analisa, como eu disse, aquela política pública e tenta conformar dentro da constitucionalidade e da legalidade. Nesse sentido, a minha opinião pessoal, como jurista, é extremamente importante. Mas é meu dever trazer para o gestor também os posicionamentos contrários sobre aqueles assuntos. Nessa mesma linha, a análise de políticas públicas que não contam com a minha aprovação. Eu devo deixar registrado isso no meu parecer, mas eu devo continuar subsidiariamente a análise dos demais documentos dos autos administrativos. Por quê? O gestor fica sabendo a opinião daquele órgão jurídico pela inconstitucionalidade ou pela ilegalidade daquele programa. Fixo isso no meu parecer, mas eu continuo examinando todos os documentos do auto administrativo, para que se o gestor, com outro argumento, com outra ponderação jurídica, de constitucionalidade ou de legalidade, possa se valer da minha ajuda. A título subsidiário, eu adentro na análise de todos os documentos dos autos, ainda que o objeto principal eu julgue, eventualmente, inconstitucional ou ilegal. Isso é uma boa prática de contratação, a fim de que o gestor tenha a minha opinião, mas também ele tenha a opção de, no máximo da legalidade, ter sido feito. Bom, também muito importante, instrumento de boa prática consultiva na área de contratação pública da Advocacia Geral da União, além do manual de boas práticas consultivas, as nossas orientações normativas sobre contratações públicas. Tá? Hoje são cerca de 50 orientações normativas, elas estão todas no sítio eletrônico da Advocacia Geral da União. Essas orientações normativas são fruto do trabalho, de grupo de trabalho, de pessoas extremamente experientes naquela área de contratação pública e de convênio, onde a gente detecta as maiores angústias, os maiores problemas de eventual interpretação de determinados institutos e passa a fazer uma análise daquilo. Então, uma orientação normativa dessa tem 2, 3 linhas, mas ela vai ter uma análise prévia de um parecer de 10, 15 páginas, trazendo uma posição da Advocacia Geral da União em 3, 4 linhas como conforto ao parecerista jurídico. Eminentemente, em matéria de contratos administrativos e de convênios, já há muitas orientações normativas, e como eu disse para vocês, esses grupos de trabalho são permanentes no âmbito da Advocacia Geral da União, a fim de atualizar sempre essas orientações normativas. Trago aqui, por exemplo, a questão, orientação normativa número 3 de 2009. Sempre quando um parecerista vai examinar um contrato de duração continuada, ele tem que fazer o que a gente diz, uma trilha de continuidade. Ele não pode examinar tão somente aquele 24º aditivo que está vindo a ele. Não, ele tem que fazer uma trilha de continuidade nos aditivos anteriores, eminentemente no caráter da vigência. Aqui, uma boa prática consultiva, porque muitas vezes o processo com 15, 20 volumes vai se perdendo na história e até o prazo de vigência, às vezes, pode se perder. Então, o parecerista jurídico tem que trazer no seu relatório uma descrição específica de como está, eminentemente em relação ao caráter de vigência, a continuidade daquele contrato administrativo. Um exemplo de orientação normativa. Um outro exemplo de orientação normativa número 5 de 2009. A questão da planilha, né, de custos em obras e serviços, a gente se preocupa muito com isso, né? O preço unitário e global. O critério de aceitabilidade máximo dos preços unitários e global. Eminentemente em obras de engenharia e de serviços continuados, a planilha de custos é um elemento que toma muito tempo na análise do procurador, do advogado público. Por quê? Porque eventualmente vai haver, eminentemente em obras, alterações quantitativas àquele objeto. E um grande problema das alterações quantitativas é o que a gente chama de jogo de planilha. Eu ficar naqueles 25%, naqueles 50% para obras a mais e perder o caráter unitário daquilo. Eu posso estar escondendo, né, um grande ganho de rentabilidade, está quebrando o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato contra a administração pública, numa alteração quantitativa de 50%, no total, se eu não antever que cada item daquele contrato tem os seus limites. Não só o valor total daquele contrato, mas cada item unitário daquela planilha passa a ter os limites de alteração do artigo 65 da 8666. Então, caráter de fixação do preço máximo, não só global daquela contratação, mas dos preços unitários daquela planilha. Para não ter problema depois
nos aditivos de alteração quantitativa. A questão da pesquisa de mercado, né, orientação 17 de 2009. A gente tem no âmbito do Poder Público Federal vários sistemas, eu destacaria entre eles o CISP, né, onde os órgãos e entidades públicos federais registram todos os seus contratos administrativos. Uma ótima fonte de pesquisa de mercado. Quanto mais pesquisas de mercado, melhor. Isso é um grande foco de atuação do advogado público, né? Em hipótese alguma, um advogado público deve se restringir às cláusulas mínimas essenciais de um edital ou de um contrato administrativo. Nunca deve ser feito isso, né? A questão da análise da planilha de custos, a questão da pesquisa de mercado, se aquela pesquisa de mercado está variada, se aquela pesquisa de mercado condiz com o objeto principal, é uma orientação normativa que a gente também achou importante estar transmitindo aí aos colegas. Cuidado com as planilhas de mercado. Muito bem. Ao lado, são cerca de 50, eu trouxe algumas aqui à guisa de exemplos, em contratações. Ao lado das orientações normativas, as súmulas da Advocacia Geral da União, né? Essas também orientação ao advogado público, ao gestor público. Vou trazer aqui alguns exemplos que vão nos ajudar na uniformização dos procedimentos. A questão, isso aqui é eminentemente em convênios, né? A súmula 46 de 2009, a questão do CADIM. Né? Determinada prefeitura ficou inscrita no CADIM, logo vai ter restrição a receber uma transferência voluntária, os convênios. Né? Então, demonstrado nos autos que a gestão que sucedeu aquele prefeito faltoso tomou todas as medidas judiciais, ação de improbidade, ação de execução, ação de cobrança, enfim, contra o administrador faltoso, recomenda-se, aqui através de súmula do Advogado-Geral da União, que aquela prefeitura tenha retirado o seu CNPJ do CADIM. Por quê? Porque eu não posso prejudicar uma prefeitura em relação ao administrador faltoso. Aquele administrador, nos autos, já vai estar demonstrado que as ações judiciais estão em curso contra ele, mas fica liberada da restrição do CIAF, o município, do CADIM e do CIAF, o município a fim de receber os recursos voluntários. Outro grande exemplo que eu posso citar aqui em boas práticas consultivas da Advocacia Geral da União é a cartilha de eleições. Né? A cada eleição bienal, a Advocacia Geral da União compila isso, e tudo aqui que eu estou trazendo eu fiz questão, tá, de não trazer nenhum documento que, pela minha condição funcional, eu tenha acesso e que não tenha acesso aos senhores. Todos esses documentos que eu estou trazendo na minha apresentação são de conhecimento público, estão no sítio público da Advocacia Geral da União, www.agu.gov.br. A cartilha de eleição, o que é isso? A gente compila a legislação eleitoral, maiormente a Lei 9.504 de 97, entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral, pareceres vinculantes da Advocacia Geral da União, súmulas, orientações normativas da Advocacia Geral da União, compilamos com datas específicas de limite daquele ano eleitoral e as sanções para aquele administrador faltoso que eventualmente passar alguns desses limites. Né? Então eu cito aqui, no ano eleitoral, um procurador, um advogado público tem que ter do seu lado, antes de fazer o parecer, a cartilha de eleições da Advocacia Geral da União. Né? Algumas vedações a título aqui exemplificativo. Né? Antes de 3 meses do pleito, eu não posso fazer nenhum tipo de propaganda, salvo essas de calamidade pública, enfim. E antes dos 3 meses que antecedem o pleito, eu só posso fazer publicidade que esteja num limite inferior entre a despesa de publicidade que eu gastei no ano imediatamente anterior ou a minha média dos últimos 3 anos. Tá? Isso aqui é uma restrição importante, a questão da publicidade, que na cartilha de eleições é trazida. Né? Vedação também é contratação de recursos públicos para shows artísticos, para homenagem e inauguração a obras, 3 meses antes de eleição. Exemplos que eu trago aqui da nossa cartilha de eleições. Realização de transferências voluntárias com recursos federais nos 3 anos que se antecedem, 3 meses que antecedem as eleições, de recursos públicos federais. Né? E aqui uma questão interessante que eu trago para os colegas, tem uma nota da Advocacia Geral da União, onde a gente firmou o seguinte entendimento. A celebração do convênio da transferência voluntária, ela pode ser feita, inclusive, dentro desse período que antecedem os 3 meses da eleição. O que eu não posso fazer é o repasse dos recursos. Né? Então, essa questão atormentou demais a Advocacia Geral da União,
de modo que a gente fez uma manifestação bem coesa, bem substanciosa acerca disso, né? Então, a celebração da transferência voluntária pode ser feita até no transcorrer dos 3 meses, mas o repasse dos recursos não pode ser feito nesse período de defesa eleitoral. Outro grande exemplo da Advocacia Pública Federal pode trazer para os senhores é a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal. Eu diria que esse instrumento é extremamente valioso, porque hoje um dos grandes problemas que a AGU tenta extinguir é o que a gente chama de litigância intragovernamental, né? A gente mapeou cerca de 3.000 processos no país em que órgãos e entidades públicos federais litigam entre si, né? E no exemplo de obras públicas, aqui eu posso trazer o DENIT como empreendedor em grandes obras de rodovias, a própria FUNASA também em relação a saneamento, conflitos que, dentro da administração pública, com autarquias como o IBAMA, licença ambiental, como com a FUNAI, questão do DENIT, a FUNAI, são resolvidas no âmbito dessa Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal. Diminuir a litigiosidade através de uma solução consensuada entre os órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Isso foi criado em 2007, tá? Eu já participei de várias câmaras, onde problema de licença ambiental, de oitiva de população indígena, vem resolvida através de termos de conciliação entre órgãos e entidades da Administração Federal, como liberação para construção de obras, para desapropriações, enfim, questões que poderiam ser judicializadas e atrasar a política pública há muito tempo. Então, é um grande instrumento que eu trago aí como ferramenta para toda a administração federal, quando tiver problema entre órgãos e entidades da administração pública federal, virem à Câmara de Arbitragem, da Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União. E em 2010 foi criada também a Câmara Federativa, de modo que, respeitada a autonomia de estados e municípios, procura-se, através da Advocacia Geral da União também, ser-se o vetor de conflitos federativos entre a União e os demais entes, maiormente entre estados e municípios. Já houve muitos casos de resolução aqui entre esses entes políticos. Há um ementário dessa Câmara de Conciliação, muito interessante, que eu também indico para os colegas. Já falamos da questão das minutas de editais, de termos de referência, de contratos administrativos, checklists de conformidade. Há grupos de trabalhos permanentes no âmbito da Advocacia Geral da União que disponibilizam no seu sítio jurídico minutas de termo de referência, de contratos, de checklists, né? Então, de maneira a dar segurança jurídica. Cada órgão jurídico, cada entidade da Administração Pública Federal pode até sugerir aprimoramento a essas minutas, mas nós consideramos como um grande ponto de controle interno da análise dos pareceres jurídicos, que os pareceristas jurídicos incentivem, no âmbito dos seus órgãos e entidades públicas, a utilização das minutas padrão de edital da Advocacia Geral da União, que são feitas por grupos de trabalho aí especializados. No âmbito, né, de serviço de engenharia, várias também minutas de editais e contratos, todos disponíveis, né, no sítio aberto da Advocacia Geral da União. Ementário da Consultoria Geral da União, várias matérias em obras, em serviços, já foram tratados pela Consultoria Geral da União. Aqui um excelente material para os colegas consultarem em caso de dúvida, deem uma olhada. É muito difícil que determinado assunto já não tenha sido tratado no âmbito da Consultoria Geral da União, tá? Assuntos de alta relevância são levados tanto à Consultoria Geral da União, no âmbito da administração direta, quanto ao Departamento de Consultoria da Procuradoria Geral Federal, no âmbito de autarquias e fundações, e esses órgãos centrais fazem justamente, digamos, o arbitramento de entendimento jurídico divergente, quer entre órgãos jurídicos de órgãos da administração direta ou órgãos jurídicos de entidades da administração indireta, entidades, no caso da Procuradoria Geral Federal. Então, esses entendimentos da Consultoria Geral da União e da Procuradoria Geral Federal, do seu Departamento de Consultoria, são muito interessantes para que os procuradores da ponta tenham a segurança jurídica em determinados assuntos. Bom, a advocacia pública também vem muito engajada ao braço ambiental, como a gente tratou no começo, uma boa contratação pública, não é somente o lado econômico, mas o lado social e o lado ambiental. A AGU participa do programa A3P da administração pública e disponibiliza um guia prático de licitações sustentáveis. Foi um grupo de São Paulo, da Advocacia Geral da União, que fez esse trabalho, está muito bom.
em relação a termos de referência, projeto básico, minuta de edital, compilou-se várias resoluções do CONAMA, entendimentos legais. A Advocacia Geral da União foi convidada, e agora no início de novembro, inclusive, dará um curso para o Tribunal Superior do Trabalho na área de contratações sustentáveis. É um setor que se tem preocupado muito no âmbito da Advocacia Geral da União. Esse manual, esse guia prático de licitações sustentáveis está muito bem encaminhado, tanto na área de resíduos sólidos, quanto na área de obras, na área de TI, na área de contratações comuns, na área de prestação de serviço. Um grande arrimo desse guia prático de licitações, repito, é a Instrução Normativa número 1 de 2010 da CLTI e do Ministério do Planejamento. A questão de colocar no edital, colocar no termo de referência, produtos que não sejam tóxicos, produtos que sejam trazidos de volta, né? A logística reversa, que tanto se fala hoje na lei de resíduos sólidos, a questão de evitar o uso de energia elétrica, onde em determinados ambientes eu posso usar energia solar, né? Aliás, esse é um ponto que me preocupa bastante em Brasília, né? Uma cidade tão ensolarada, como a gente gasta luz, né? Se nós pudéssemos ter nas nossas licitações e contratações essas normas de priorização de luz solar, de recuperação de água de chuva, nesse guia prático de licitações e contratos, aí são trazidas, tanto na área de construção civil quanto na área de serviços, várias cláusulas a serem inseridas em editais, em contratos, termos de referência, projetos básicos. Repito, a Advocacia Geral da União vem sendo reconhecida nesse âmbito. Agora, no início de novembro, vai se dar um curso de licitações sustentáveis no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, aqui a questão da autonomia da advocacia pública em relação às suas correições. Então, tudo isso que a gente passa são instrumentos para que o advogado público se sinta seguro ao orientar os seus gestores públicos. Com a sua autonomia de registrar os seus pontos de entendimento divergentes no parecer. Até porque a gente entende que isso também é forma de controle de boa prática de contratação pública, desde que seja trazido no parecer os outros posicionamentos divergentes ao seu parecer. Que aquele parecer jurídico não seja dogmático, ele seja um parecer científico declarando a opinião do parecerista pessoal, baseada, arrimada em doutrina, jurisprudência, mas também os posicionamentos diferentes. Um grande trabalho que a gente entende em boa prática de contratação pública são as correições que os órgãos da consultoria, da Corregedoria Geral da União fazem nos órgãos jurídicos da administração direta e das entidades da administração indireta. Já participei de vários grupos de correição em procuradorias. Isso é uma excelente forma de contratação, de boa prática em contratação pública, até para uniformizar os colegas que ainda não praticam essas formas de minutas de edital, de manual de boas práticas consultiva, de orientações normativa, de checagem no inventário da Consultoria Geral da União, da Procuradoria Geral Federal, determinado entendimento, passem a fazê-lo. Não no sentido, claro, quando se verifica algum indício de má-fé, de erro grosseiro, claro que se indica a abertura do procedimento administrativo disciplinar, mas com um grande viés de checklist da segurança jurídica dos profissionais que estão a dar segurança jurídica aos seus profissionais. A gente entende que a realização de correições nos órgãos jurídicos da Advocacia Geral da União também é um excelente instrumento de boa prática consultiva para testar o nível de aderência desses órgãos jurídicos a todas aquelas instruções de uniformização que saem dos órgãos centrais. Bom, em área de contratação, quais são os maiores problemas que eu tenho visto em várias oportunidades na área de obras, né? Em se tratando de obra, a questão do projeto básico tem que ser muito bem analisada, a planilha de custos, os requisitos de sustentabilidade, cada vez mais demandados, mas também cada vez mais esquecidos pela Administração Pública Federal, as resoluções CONAMA, a Instrução Normativa número 1 de 2010 do Ministério do Planejamento, por isso que se fez na Advocacia Geral da União esse guia prático de licitações sustentáveis. Isso é muito raro de se ver nos editais, nos documentos, mas a gente incentiva cada vez mais que os pareceristas assim o cobrem. A questão das planilhas de mercado, das pesquisas de mercado com planilhas de mercado, observação dos custos conforme a planilha SINAP, as LDOs definem tetos máximos, né? Tanto o SINAP quanto em obras rodoviárias o SICRO, que se observem nas planilhas de custos esses critérios de aceitabilidade máximo, respeitado esses sistemas. Requisitos mínimos do edital do contrato, digo, né? Aquele parágrafo único do artigo 38 do 8666 não pode em absoluto ser lido, que a função do parecerista jurídico é tão só ver os requisitos mínimos de um edital de contrato, né? Isso seria uma função muito pobre para um profissional que pode oferecer tanto
da sua experiência para a administração pública. Mas também é um ponto, claro, interessante. Alertar para a necessária fiscalização do cronograma físico-financeiro, eminentemente em aditivos de prorrogação de contrato. Um dos pontos que se orienta aos procuradores é sempre pedir o relatório do fiscal do contrato. Quando eu tenho cronogramas físico-financeiros muito dilatados, o relatório do fiscal daquele contrato é extremamente necessário para que o parecerista jurídico possa ter uma ideia operacional da execução daquele contrato. Porque ele não domina esse conceito operacional, esse conceito meritório daquele objeto. Mas ele precisa se basear no cronograma de fiscalização do fiscal do contrato. A questão da previsão orçamentária para exercícios futuros, né, o artigo 16 da LRF, e aqui eminentemente em obras, me obriga que quando eu estou criando uma despesa que vai me dar reflexos para além dos próximos 2 anos, eu preciso ter não só uma dotação orçamentária para aquele exercício, mas eu preciso ter uma compatibilidade entre meu PPA e a minha LDO. Isso tem que vir também trazido no processo, onde o parecerista jurídico vai dar sua manifestação, repito, envolvendo exercícios futuros. A questão dos aditivos, cuidar os jogos de planilha, né? As alterações quantitativas, por isso o critério de aceitabilidade máximo, não só global, mas também unitário, o parecerista jurídico vai analisar isso nas planilhas de custo. A questão da trilha da continuidade, da vigência, e sempre aí a regularidade fiscal, chamando atenção para a recente inclusão da CNDT. Braço consultivo, orientações normativas, súmulas, minutas de edital, autonomia do parecerista, correções para se testar essa aderência, formação também do advogado público. Ontem mesmo, em vários dos eventos promovidos pela Escola da Advocacia Geral da União, eu fui comparecer ao 7º Simpósio Regional de Licitações e Contratos, que está acontecendo, aliás, ontem e hoje, lá na Escola da Advocacia Geral da União do Rio Grande do Sul, né? O meu painel foi justamente sobre regime diferenciado de contratação, mas vários temas onde a advocacia pública, e lá, ontem, eminentemente o público era de ordenadores de despesa da área militar, do Exército, Aeronáutica, Marinha. Tinha cerca de 700 pessoas, justamente para tratar de pontos que mais estejam pegando no âmbito de licitações e contratos. A advocacia pública, como uma boa prática consultiva do seu manual, trazendo aos gestores a doutrina, a teoria, a jurisprudência que ela tem a oferecer. Quanto mais uma procuradoria se empenhar em formar o seu quadro de servidores, orientar os seus gestores, enfim, mais isso é bom para o controle interno da própria procuradoria. A área da Escola da Advocacia Geral da União tem se notabilizado com isso, não somente com cursos para os procuradores, mas eminentemente para gestores da área, como forma de difusão de conhecimento. E aqui é outro braço justamente da nossa atuação. Eu disse que era um casamento, né? Consultivo, contencioso. Claro que o investimento ele tem que ser feito na área consultiva, mas o contencioso é que nem a vacina, né? A minha filhinha de 10 meses, a gente tenta, na área consultiva, evitar que ela fique doente, né? Mas, pontualmente, vai acontecer da injeção. Então, mas isso deve ser evitado. Essa linha do contencioso deve ser evitado, e maiormente no âmbito da administração pública federal. A Câmara de Conciliação e Arbitragem tem como meta reduzir a próximo de zero esse estoque de 3.000 ações judiciais entre órgãos e entidades da administração pública federal. Mas, eventualmente, é necessário o contencioso da administração pública, e aqui a Advocacia Geral da União representa todos os poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. No seu consultivo da administração pública federal, mas no âmbito judicial, os 3 poderes da República. Nesse sentido, a Advocacia Geral da União entendeu importante trazer escritórios avançados para dentro de vários órgãos e entidades da administração pública federal e de outros poderes. O Conselho Nacional de Justiça, o STJ, o TCU, o Senado, a Câmara, né, tem escritórios avançados da Advocacia Geral da União. O que esses escritórios fazem? Eles não dão uma atuação consultiva. Eles são um elo entre a Advocacia Geral da União, que precisa, para o seu contencioso, dados, informações, e os órgãos onde ela está. No TCU, eminentemente, as cobranças dos títulos executivos provocados pelo TCU. Mas escritórios avançados são uma forma de Advocacia Geral da União estar até fisicamente mais presente dentro de vários órgãos e entidades da administração. No âmbito contencioso, de entrega de subsídios, de orientação, a se evitar essa atuação contenciosa ou mesmo atuação contenciosa.
Aqui esses escritórios não têm o viés precípio de consultoria administrativa aos órgãos e entidades onde elas prestam, até porque elas têm as suas no âmbito dos poderes legislativo e judiciário, mas escritórios no âmbito de futuras ações judiciais. Um grande destaque da advocacia pública judicialmente, no âmbito contencioso, o nosso Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, com um grupo permanente de atuação proativa, constituído em 2008. Esse grupo já recebeu vários prêmios, inclusive, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. No 20º Encontro de Peritos da Organização dos Estados Americanos, foi destacada a participação do Departamento de Patrimônio Público da Advocacia Geral da União. Eu trago aqui alguns exemplos, né, de atuação. Já ajuizadas 837 ações de execuções de julgado do TCU, 246 milhões de reais, 176 ações de improbidade administrativa, 686 ações civis públicas, mais de 1 bilhão de reais. Então, a advocacia pública, eminentemente no seu viés consultivo, de se tentar evitar, não só no parecer jurídico, mas de trabalhar na elaboração da política pública. Mas, se necessário, sim, vamos para o contencioso, tá? Tanto quanto as empresas, que eventualmente discurrem da execução de um contrato administrativo, quanto a maus gestores que deem aso à improbidade administrativa e ação civil pública, mormente aqui em ação que já tenha sido julgado de tomada de contas especiais do Tribunal de Contas da União. Então, essa atuação contenciosa da Advocacia Geral da União deve ser muito destacada do Departamento de Patrimônio Público. No âmbito da Procuradoria-Geral Federal, eu destaco a Coordenação Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos. Procuradoria-Geral Federal, autarquias e fundações, administração indireta, o braço da AGU, né? Ela monitora, também como prática de contratação, uma supervisão, as ações de cobrança superiores a R$1 milhão. A gente julga essas ações como relevantes, então ela tem uma atuação direta da CGCOB. Execuções de julgados do TCU, ações de improbidade administrativa, ações regressivas acidentárias, muito comum, né? Segurados do INSS vão pedir benefícios previdenciários, da Lei 8.213. A Advocacia Geral da União cada vez mais tem, em prol do erário público, em ações regressivas, trazido aos cofres públicos os prejuízos que ela foi obrigada a pagar ao empregado dos causadores, dos contratados que causaram esses prejuízos aí aos trabalhadores, eminentemente em obras públicas, né? Então, um flanco que a Advocacia Geral da União tem trabalhado muito recentemente é a questão da ação regressiva acidentária. Ação de ressarcimento ao erário é um foco também aqui da Coordenação Geral da PGF, de tomadas de contas especiais do TCU. Bom, em relação às grandes obras públicas, PAC e COPA, né, constituímos no âmbito da Advocacia Geral da União o nosso GPAC e o nosso GCOPA. São procuradores no âmbito da administração indireta e advogados da União no âmbito da administração direta, especializados nessas matérias de infraestrutura, de obras. De maneira que, primeiro, eles fazem aquelas minutas padrão e os que atuam nas autarquias nesses setores têm seus braços levados a esses grupos executivos que têm reuniões, orientações. Todas essas grandes obras do PAC e todas as obras da Copa do Mundo são acompanhadas pelo GPAC e pelo GCOPA. Eu fiz parte durante algum tempo do GCOPA e posso testemunhar para os senhores a interação que a Advocacia Geral da União tem tido com os estados e municípios, né? A despeito de, nos próximos grandes eventos esportivos aí da Copa do Mundo, a União não ser a executora direta, mas ser a garantidora, ela dá toda a assessoria para os estados e os municípios levarem as suas licitações. Desde parceria na análise das minutas de editais, de contrato, de processos, desde a intervenção em processos judiciais com o interesse da Advocacia Geral da União Federal, em processos envolvendo as obras do PAC e as obras do GCOPA. Então a gente achou muito importante, como boa forma de contratação, criar grupos de procuradores especializados para essas grandes obras. Tanto o PAC, as transferências obrigatórias do PAC, quanto o GCOPA, para fim de coordenar as ações com estados, municípios e entre autarquias, mesmo fundações e órgãos da administração direta, como no consultivo, como para, se necessário, oferecer o contencioso da Advocacia Geral da União em intervenção a essas causas que estejam servindo aí de entrave a essas grandes obras necessárias, né? Aqui eu trago ao final da apresentação algumas boas práticas da AGU que vêm sendo reconhecidas, né?
Aqui, o pregão eletrônico, tudo atuação contenciosa, né? Tudo isso aqui, para se chegar no contencioso, já passou por uma atuação consultiva dos órgãos da Advocacia Geral da União. Mas, eventualmente, o contencioso também tem que ser usado, e nesse ponto ele não é enfraquecido, ele é usado de maneira muito firme. Aqui, a questão do pregão eletrônico estava sendo questionada pelo DENIT em licitações para a contratação de empresas para a supervisão das obras rodoviárias do PAC no âmbito do DENIT. A Advocacia Geral da União garantiu a continuidade dessa licitação com pregão eletrônico com objeto de supervisão das obras rodoviárias a cargo do DENIT. Aqui aquilo que eu falei para vocês do reconhecimento da Organização dos Estados Americanos, a atuação da Advocacia Geral da União, maiormente ao seu Departamento de Patrimônio Público, ao trazer os recursos públicos de corrupção e de outros desvios aos cofres públicos, né? Fomos nominalmente citados aí na 20ª reunião da Comissão de Peritos de Mecanismo de Acompanhamento e Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção em 2012. A advocacia pública é reconhecida como, não só, repito, como consultivo, mas no contencioso, trazer aqueles valores que ficaram sendo devidos ao erário público. Esse aqui é um exemplo muito interessante que a Advocacia Geral da União, através do seu Departamento de Acompanhamento de Estudos Extrajudiciais, o DAEX, trabalha preventivamente também junto ao Tribunal de Contas da União. Gestores públicos que tenham problemas com editais, com contratos ou nas suas próprias contas, têm também o apoio da Advocacia Geral da União nisso que a gente chama de atuação extrajudicial. Aqui era o caso da FUNASA, que teve o seu edital de licitação para supervisão também das obras do PAC, a cargo da FUNASA, questionado judicialmente, teve uma liminar no Tribunal de Contas da União, uma cautelar, para se suspender esse edital. A Advocacia Geral da União foi lá e garantiu a continuidade da execução desse edital da FUNASA, no âmbito do Tribunal de Contas da União, para a supervisão das obras do PAC. Um trabalho muito importante que também esse outro departamento de assuntos extrajudiciais faz. Não só no processo administrativo do Tribunal de Contas da União, mas também proativamente. Semana passada, inclusive, a gente participou de algumas reuniões de um grande projeto aí das Forças Armadas, no sentido de apresentação desse projeto aos ministros do Tribunal de Contas da União. A gente não espera os fatos acontecerem, a gente também faz essa atuação proativa junto aos órgãos de controle. E aqui, eu não poderia deixar de trazer, né, o recente acordo que foi feito na ação judicial com o Grupo OK no Fórum Trabalhista de São Paulo, onde os cofres públicos vão ter resgatados, aí uma parcela à vista e outra parcela a prazo, cerca de 500 milhões de reais trazidos num acordo que a Advocacia Geral da União participou nessa ação judicial. Foi o maior acordo aí da história brasileira, cerca de 500 milhões de reais que vão retornar aos cofres públicos de obras que apresentaram vários problemas e de desvios que a Advocacia Geral da União, na sua área contenciosa, vem atuando para essa recuperação. Bom, aqui, finalmente, repito, deixo disponibilizada a lâmina aos organizadores do evento. Quero parabenizar muito o E-Democracia, esse sítio aí criado pela Câmara dos Deputados. É interesse da Advocacia Geral da União, o princípio da transparência é cada vez maior. Repito, todos os assuntos que eu trouxe aqui estão em caráter público no site da Advocacia Geral da União, todas as suas manifestações jurídicas, a sua forma de atuação consultiva, ao lado da sua atuação contenciosa, é aqui feita. Eu destacaria também, recentemente, né, a ADC número 16, que manteve o artigo 71 da Lei 8666 de 93, onde a responsabilidade do contratante público ela ficou bem diminuída em relação ao enunciado da súmula 331 do TST, que teve que, inclusive, ser reformulado depois desse julgamento da ADC 16, onde, aliás, em todas as ações constitucionais, a advocacia pública também presta a sua defesa em relação à defesa da constitucionalidade e da legalidade dos atos.
Agora, em relação ao regime diferenciado de contratação, pendem duas ações diretas de inconstitucionalidade, a DIN 4645 e 4655, e a Advocacia Geral da União está firme no sentido de sustentar a constitucionalidade dessa lei tão importante aí para os Jogos Olímpicos e agora para as ações do PAC, o regime diferenciado de contratação, trazendo uma forma de contratação onde se prima muito mais pela eficiência, pelo resultado, do que talvez pelos meios, mas é uma reforma que a administração pública brasileira tem que passar. O nosso controle de meios não pode ser esquecido, mas eminentemente em contratação pública a gente tem que visar, e aqui institutos que eu trago como o regime da contratação integrada, o tipo de melhor retorno econômico, são institutos que primam pela eficiência do resultado na contratação pública. A burocracia, o sentido burocrático do controle meio, sendo aprimorado pelos resultados. Essa é a Advocacia Geral da União, que tenta se reestruturar cada vez mais para ficar no porte de uma função essencial à justiça. Hoje, na nossa estrutura, nós tentamos criar aí carreiras de apoio jurídica, de analistas jurídicos, de técnicos jurídicos. Isso seria extremamente eficiente e econômico para a sociedade brasileira, que os procuradores públicos, que os advogados públicos tivessem uma assessoria jurídica institucionalmente, através de concurso público criada, até para poder maximizar ainda mais esse trabalho da advocacia pública, de consultivo e de contencioso. No mais, eu quero agradecer aos colegas, espero ter trazido aqui um pouco da Advocacia Geral da União, naquilo que se reflete a atuação em prol da defesa das políticas públicas do Estado brasileiro, da defesa das constitucionais e legais políticas públicas do Estado brasileiro. Muito obrigado. Em nome da comissão organizadora deste seminário, nossos agradecimentos ao senhor Procurador Federal, Dr. Rui Magalhães Piscitelli, pela presença e participação, e que abordou em sua palestra obras e que soube, com habilidade, linguagem objetiva e clara, apresentar o tema abordado, contribuindo para o enriquecimento do evento. Nós gostaríamos, antes de sairmos para o intervalo, reforçar o aviso que os certificados de participação deste seminário serão entregues apenas após o encerramento do seminário. E, mais uma vez, gostaríamos de ressaltar que o vídeo da íntegra deste seminário, bem como todo o material das palestras, estarão disponíveis na comunidade virtual da ENCLA, no portal do E-Democracia, no endereço eletrônico www.edemocracia.câmara.gov.br. Anunciamos a seguir um intervalo de 10 minutos, apenas 10 minutos para o café e a água, após o que retornaremos para a próxima atividade técnica que consta em nossa programação.